Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Deixe seu like, deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos trazer uma entrevista do Eduardo Freeland, que falou sobre a situação de vários jogadores que estão emprestados, jogadores que ainda estão no clube. Falou da situação do Anderson Moreira, se o Anderson fica, se o Anderson sai, e da provável renovação de alguns jogadores desse elenco do Botafogo. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício! Você gosta de apostas esportivas, meu irmão? Sim? Então eu vou te dar R$5 para você começar a apostar. Aqui na descrição do vídeo tem o link da Estrela Bet. Você vai clicar nesse link, vai usar o código promocional Raiz Alvinegra e já vai cair R$5 na sua conta para você fazer as suas primeiras apostas. Lembrando que você, torcedor botafoguense, tem que fechar com a Estrela Bet, patrocinadora master do Botafogo de futebol e regatas. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar de uma entrevista que o Eduardo Freeland deu para o Sérgio Santana, meu irmão, lá do Jornal Lance. A gente vai trazer aqui em áudio, isso mesmo, em áudio, as respostas do Eduardo Freeland sobre todas as perguntas que foi feitas a ele pelo Sérgio Santana, e vamos colocar aqui a nossa opinião e, claro, vou ler a opinião de vocês aqui nos comentários, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra. Primeiro assunto foi o Marcinho, jogador que tem contrato com o Botafogo por 2 anos, está emprestado ao Vitória. Marcinho volta para o Botafogo ou Marcinho vai ser emprestado novamente? Eduardo Freeland falou sobre isso. O Marcinho, aqui ele não conseguiu render o seu melhor. No Vitória ele está sendo um dos determinantes ali para tirar o Vitória de uma situação bem difícil. Então a gente vai analisar também o cenário, né? Existe a possibilidade dele retornar? Existe, mas a gente vai entender como é que está o mercado para o Marcinho e ver se faz sentido trazê-lo de volta ou se de repente reemprestá-lo. Então, como o Eduardo Freeland falou, jogador Marcinho não conseguiu fazer um bom campeonato aqui no Botafogo. Jogou muito mal, a torcida pegou muito no pé do Marcinho, houve até ameaças à família do Marcinho. E o Marcinho se transferiu lá para o Vitória, meu irmão. E lá no Vitória é um dos principais jogadores, tem feito gols, assistência, tem jogado muito bem lá no Vitória, e como o Freeland bem ressaltou, é um jogador importantíssimo que está tentando tirar o Vitória ali da zona da degola. Marcinho é um jogador que tem suas qualidades. O Botafogo pode simplesmente olhar o mercado e esperar para saber se o Marcinho vai receber alguma proposta ou vai surgir o próprio interesse do Vitória em ficar com o Marcinho por mais um ano, ou o Botafogo pode até trazer o Marcinho e testar ele no Campeonato Carioca. Quem sabe o Marcinho com um treinador mais qualificado, um time mais arrumado, um treinador de verdade, o Marcinho possa jogar bola. Até porque vários jogadores que não jogaram bola com o antigo treinador, com a chegada do Anderson, conseguiram entregar alguma coisa. Então, já que pertence ao Botafogo, se não tiver nenhuma proposta mais interessante para o Botafogo vai ter que reintegrar o Marcinho e vai ter que testar para ver se ele funciona em 2022. Mas o melhor caminho para o Marcinho é continuar lá no Vitória da Bahia. Acho que ele não vai querer também voltar para o Botafogo diante de tudo que aconteceu nessa passagem dele aqui rápida em General Severiano. Outro jogador que o Eduardo Freeland falou foi sobre o Luiz Fernando, jogador que pertence ao Botafogo e está emprestado ao Grêmio. Mateuzinho, coloca aí o que o Freeland falou do Luiz Fernando. O plano para o Luiz Fernando inicial é de um retorno, né? Conversei também com o Anderson, ele quer conhecer o atleta mais no dia a dia, também é uma possibilidade, mas aí tem algumas situações, o salário dele é um pouco mais alto, a gente vai ter que discutir isso internamente também dentro de uma folha realista que a gente vai precisar pensar, mas é um jogador que, como jogador, nos agrada. Então a gente vai avaliar todos esses pormenores para a gente tomar a melhor decisão.
Exatamente, Luiz Fernando é um jogador que tem um salário alto e com certeza vai voltar para o Botafogo porque o Grêmio não vai renovar o contrato do Luiz Fernando. Tem duas questões aí, o Luiz Fernando pode ser usado no Carioca também para ver se ele consegue entregar alguma coisa, já que o próprio Eduardo Freeland falou que o Henderson tem vontade de observar o jogador mais de perto. A questão é o salário, um teto salarial muito alto que o Luiz Fernando está recebendo. Se eu não me engano é algo em torno de 130, 140 mil reais. O Botafogo tem que rever isso, porque o Luiz Fernando está ganhando muito dinheiro para jogar o tamanho da bola que ele vem jogando, então provavelmente isso vai ser conversado, e se o Luiz Fernando, quem sabe, aceitar até uma redução salarial, realmente ele pode ajudar sim o Botafogo em 2022, pode ser ali uma opção no banco de reservas, pode ser para compor elenco e pode ser usado sim dentro de uma temporada que o Luiz Fernando é aquele jogador vagalume, aparece um jogo, some em outros dois, aparece um outro, some também, mas é um jogador tático. É um jogador que faz uma função tática interessante de fechar os espaços ali pelo lado direito, e todo treinador gosta de jogador que cumpre as funções táticas dentro de campo. Freeland também falou de Marcelo Benevenuto, jogador que pertence ao Botafogo, está emprestado ao Fortaleza, meu irmão. Vamos escutar o que o Freeland falou sobre o Marcelo Benevenuto. Fala aí, Eduardo Freeland. Marcelo Benevenuto é um jogador que reúne algumas competências muito interessantes, mas a gente sabe que a história dele no Botafogo oscilou muito, né? Em bons momentos, em maus momentos, algumas situações até com a torcida. Então a gente está vendo o melhor modelo. Fortaleza já começou a sinalizar uma possibilidade de querer comprá-lo, então a gente está discutindo as bases dessa possível compra. Saiu uma matéria também que o São Paulo parece de interesse, isso não chegou oficialmente para a gente ainda, mas é uma possibilidade da gente talvez negociá-lo. É isso aí, o Marcelo Benevenuto tem as suas qualidades, exatamente, não temos como negar isso. É um dos principais zagueiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, mas errou no jogo de ontem, errou no jogo de anteontem. Vai errar, vida de zagueiro é isso, vai errar, nem sempre vai acertar todas. Mas é um jogador que se valorizou muito dentro de uma Série A e o Botafogo não tem que simplesmente aceitar o que o Fortaleza vai oferecer. Marcelo Benevenuto, como eu falei, está valorizado. Até o momento só o Fortaleza se interessou na permanência dele, mas ao término do Campeonato Brasileiro, eu não tenho dúvida nenhuma que aparecerão interesses de outros clubes. E o Botafogo tem que ver o que é melhor pro Botafogo, não o que é melhor pro jogador. Chegou a hora da gente pensar no clube. Se o jogador quer ficar no time do Fortaleza, beleza, mas tem que pagar o que é justo ao Botafogo. E se o Botafogo receber uma proposta maior, seja de São Paulo, seja de Palmeiras, ou seja de qualquer outro clube, o Botafogo tem que pensar nele e vender para quem está pagando mais. O importante é o Botafogo fazer um bom negócio com o Marcelo Benevenuto. Reemprestar, eu não acho uma boa. Eu acho melhor vender, porque a gente está precisando de grana e com grana você pode trazer outros jogadores. E o Eduardo Freeland também foi perguntado sobre a questão de renovações de jogadores que estão no clube, jogadores que pertencem ao Botafogo e jogadores que estão emprestados de outros clubes. Como andam essas questões, essas renovações? E ele respondeu o seguinte, coloca aí, Mateuzinho. Então, a gente está buscando, como eu falei antes, né? A gente está buscando manter uma base. Então, a gente já começou conversas com os representantes, com alguns clubes que são detentores de alguns atletas. Tem atletas nossos que são são nossos atletas para a gente tentar uma renovação. Essa conversa tem sido avançada, já está avançada com alguns, com outros ainda está em processo inicial. Mas como o nosso foco é o ambiente, é buscar o título, a gente está guardando isso bem a 7 chaves para assim que a gente conseguir nossos objetivos, a gente poder divulgar. Segundo o Eduardo Freeland, algumas negociações estão acontecendo. Por exemplo, ele falou que vai ser mantido uma base. Então, um jogador como o Varley, como o próprio Marco Antônio, como o Luiz Oyama, como o Daniel Borges, que já está no Botafogo, Diego Gonçalves também, provavelmente uma base desses jogadores vai ficar e alguns negócios já estão sendo feitos, algumas conversas já estão acontecendo para que esses jogadores possam ficar. O Botafogo tem que manter uma base, não tem como mandar todo mundo embora. Então tem que buscar um aqui, esse pode ficar, esse aqui também pode. E depois vai buscar jogadores para qualificar mais esse time, porque dentro de uma Série A a gente tem que ter um time mais qualificado, a gente tem que ter um time bem melhor tecnicamente. Então que essas contratações realmente aconteçam e sejam feitas com critério. Mais importante nesse momento é o Botafogo não queimar cartuchos, não cometer os mesmos erros que cometeu no começo dessa temporada, quando contratou vários jogadores sem critério e jogadores que chegaram não conseguiram entregar um bom futebol, como Felipe Ferreira, como o próprio Marcinho, como Rafael Carioca, Ricardinho, entre outros jogadores que ficaram pendurados aí no Botafogo recebendo salário, mas foram tiros curtos, porque os contratos vão se encerrar agora no final do ano, mas foram tiros errados e a gente não pode se dar o luxo de errar de novo
dentro de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então precisa realmente que esse profissional de análise de mercado que o Eduardo Frila falou, para que a gente diminua ao máximo o risco de contratações erradas para 2022. Claro, né, galera? O Anderson foi perguntado, não tem como fugir dessa pergunta, sobre a situação de Rafael Navarro, atacante artilheiro do Fogão. E o Frila falou o seguinte, coloca aí, Teuzinho. Cara, continuar difícil continua, ele se valorizou muito ao longo da temporada, isso é natural. A gente tem uma ideia agora para essa reta final, a gente está esperançoso, mas a gente sabe que não vai ser fácil. Mas a gente vai usar todas as nossas armas para tentar mantê-lo. Segundo o Eduardo Frila, você acabou de ouvir aí, o Botafogo não desistiu de Rafael Navarro. Tem muita coisa saindo na mídia, tem muita coisa sendo falada, mas na verdade a gente não viu nenhum posicionamento do Rafael Navarro. Rafael Navarro sempre fala que está focado no Botafogo, em ajudar o Botafogo e subir com o Botafogo. Ele só fala isso. Você não viu nenhuma declaração dele falando que vai embora ou que vai ficar no Botafogo. O Botafogo, segundo Eduardo Frila, vai dar uma última cartada. Sabe que é muito difícil porque a concorrência realmente ela é muito grande. Rafael Navarro está super valorizado, mas o Botafogo ainda tem alguns caminhos para poder tentar sensibilizar o Rafael Navarro e fazer com que o Rafael Navarro fique no mínimo mais um ano no Botafogo, jogue uma Série A. Seria maravilhoso para o Botafogo e também seria maravilhoso para o Rafael Navarro, porque, meu irmão, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa é uma opinião minha. Rafael Navarro ficando numa Série A, ele vai fazer muitos gols, vai ser um dos principais jogadores da Série A também e com certeza vai sair do Botafogo para um grande time europeu. Eu não tenho dúvida nenhuma de falar isso do Rafael Navarro, porque é um garoto que eu gosto muito. Vejo um potencial gigantesco no Rafael Navarro, que tem o seu primeiro ano como profissional numa Série B tão pegada e está se destacando dentro dessa competição. Rafael, fica mais um ano no Fogão, meu irmão. E por fim, Eduardo Frila falou do nosso treinador Anderson Moreira. Cara, o Anderson foi um cara que chegou, deu uma cara, uma organização muito rápida para a equipe, faz com que o nosso ambiente seja muito leve, um cara de fácil trato, um cara de uma relação ótima com os atletas, com todos os profissionais do clube. Então não tem nem que pensar, o Anderson tem que continuar com a gente, porque a gente sabe que isso vai facilitar muito o nosso ano. Falou que o Botafogo tem uma clara intenção de permanecer com o Anderson Moreira, que o Anderson Moreira vai sim ser o treinador do Botafogo em 2022 e não tinha como ser diferente disso, né, meu irmão? Diante de tudo que aconteceu nessa temporada de 2021 e ainda pode acontecer, pois a gente pode terminar o Campeonato Brasileiro da Série B campeão, não tem como você dispensar um treinador que fez isso com o Botafogo. Então, Anderson Moreira merece sim uma oportunidade de mostrar o seu trabalho dentro de uma Série A. Já tem uma espinha dorsal armada, vai chegar outros jogadores para qualificar mais esse elenco do Botafogo. Tem tudo para dar certo, os caras já conhecem a forma que o Anderson trabalha, já sabe a metodologia de trabalho, como ele gosta de implantar o seu tipo de jogo dentro de campo, até porque as ideias do Anderson Moreira de jogo são ótimas, que com certeza essa ideia de jogo, se tiver jogadores com maior qualidade, pode ser muito interessante dentro de uma Série A. Então, por tudo que o Anderson fez, eu cravaria também o Anderson Moreira como treinador do Botafogo em 2022. Boa quinta-feira para você, meu irmão. Uma quinta-feira de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Que as mãos do nosso poderoso Deus estejam sempre sobre os seus. E lembre-se que Deus, Ele é bom demais. Valeu, rapaziada! Partiu, louco, Abreu! Bateu!